esse aspecto volátil das coisas que existem no mundo, nós podemos assistir isso observando aquilo que é chamado pela medicina moderna de psicopatologia. Muitas vezes o paciente chega no consultório desesperado. O indivíduo está sofrendo muito, padece de uma depressão que tirou a alegria de viver, ou foi atacado por um transtorno de pânico, e então o medo se estabelece em qualquer lugar em que ele possa se encontrar, descobre que não existe lugar seguro no mundo, nem a rua, nem o quarto, nem dormindo, nem acordado. A vida do indivíduo vira um inferno. Este inferno tem-se a impressão de que é a condição básica para a iniciação. Eu não estou dizendo que as psicopatologias são ritos de iniciação, mas uma consciência clara de discernimento entre um processo destrutivo, né, onde se assiste à evolução da pulsão de morte, né, ali se tem a impressão de que tudo que há é destruição. Não se compreende como as coisas podem ser assim, né? Você fica assistindo aquela sequência de desestruturação, de quebras, né? De perseguições, de ansiedades, né? Até que leva o indivíduo à loucura, aquilo que nós chamamos de psicose, de onde, de novo, tem-se a impressão, parece não haver volta. Então é um processo tenebroso, né? Mórbido, né? Mas de certa maneira também misterioso para nós, né? Mas há também aqueles processos que se assemelham à doença mental, mas que por qualquer motivo, não sabemos qual, o indivíduo consegue sobreviver a isso, né? Ele consegue inferir sentido àquilo tudo. Se ele tiver paciência, se houver uma capacidade de esperar, se houver uma capacidade de perceber que a vida não é decidida pela vontade humana, pelo ego, mas por um sentido que envolve esse ego, mas o ultrapassa também. Se houver essa percepção de que existe um guia, um condutor, algo que parece nos levar a uma determinada direção, é o sentido de evolução, avistado não só na biologia, como também nos processos psíquicos, né? Parece que a gente está indo para algum lugar, parece que a gente está se direcionando a níveis e níveis cada vez mais sofisticados de consciência, né? Então, essa é a impressão que se tem quando se observa os processos psíquicos. Muitas vezes, esses desenvolvimentos, e era isso que eu vinha dizendo, né, aparecem sob a forma de transtornos, né? Então, o indivíduo quer morrer, o indivíduo quer se livrar daquilo. Mas quando ele é capaz de esperar, quando ele é capaz de suportar dentro da própria mente dele, os seus conteúdos internos exasperadores, se ele consegue perceber que daquele caos pode brotar algum significado, então ele descobre que essa palpite, que essa intuição tinha um fundamento de verdade. Porque ele sai transformado dessa experiência. Ele sai enxergando a vida de outra maneira. Ele não perde mais tempo com aquelas tolices que habitualmente nós costumamos perder tempo, né? Ressentimentos, mágoas, raivas fáceis, né? Desejo de vingança, né? Essas pulsões humanas normais, elas ficam transformadas pela perspectiva de se ter avistado um sentido maior. O que faz a transformação dessas pulsões que estão dentro de todos nós todo o tempo. Elas jamais são extirpadas, mas elas são compreendidas de uma outra forma, porque se viu no horizonte uma nova forma de poder viver a vida. Então não há mais tempo a perder, não há mais tempo para ser infeliz. É essa transformação operada via violência, operada via o transtorno, geralmente, que nós podemos chamar também de uma experiência luminosa, uma experiência religiosa, uma experiência com Deus, né? Deus não é ninguém. Dito de outra forma, Deus não é alguém. Pelo menos não é essa a impressão que eu tenho. Deus é um acontecimento que está aí todo o tempo e que por razões que são absolutamente desconhecidas ao ser humano pode alcançá-lo, né? Se o indivíduo tiver sorte, no sentido mais normal do termo, né, então ele não é alcançado por essa experiência. A fé lhe basta e ele vive bem com essa fé,
Por isso é uma graça ofertada dos céus. Não se pode querer ter graça, né? A graça é uma dádiva divina, né? Mas Jung não teve essa graça divina recebida. Ele passou pela experiência, assim como o Jó. De maneira que muitas pessoas nesse mundo são obrigadas a passar por essa experiência de descida. É verdade que o mundo moderno não tem mais o referencial religioso que entendia essas descidas como um rito de iniciação. Hoje nós medicalizamos esses sinais, né? Não que não deva ser medicalizados, né? Há estados tão insuportáveis que se tem a impressão de que os medicamentos podem ajudar. Mas eles podem ajudar só o indivíduo a perceber que ele terá que suportá-los. Eles não podem ser usados como defesa. Eles não podem ser usados como uma forma de entender os sintomas como patológicos em si. Patológico é a incapacidade de suportar esses sintomas. Isso é o patológico e não o sintoma em si, não a coisa em si, não a coisa que está escondida por trás dos sintomas, mas é a nossa estreiteza de consciência, a nossa dificuldade de compreender um mundo paralelo ao mundo da consciência. É a nossa estreiteza mental que faz com que a gente não suporte as revelações que brotam através dos sintomas. Então os sintomas forçam a consciência a tomar consciência daquilo que existe e que a consciência deplora, não quer ver, recalca e utiliza todos os mecanismos de defesa para proteger esse mundinho pequenininho que a pessoa criou para si própria. Então é uma dádiva dos céus que alguém possa também fazer uma experiência de Deus. Essa experiência não pode ser provocada. O indivíduo pode utilizar, se quiser, isto ou aquilo, substâncias assim ou assada, mas é uma experiência artificial, no meu ponto de vista. Eu acho que essa experiência só deve ser considerada quando ela acontece na vida das pessoas, naturalmente, sem que elas queiram, sem que elas peçam, sem que elas desejam. Então ela se instala à revelia da própria vontade do indivíduo, que se libertaria daquilo se pudesse. Se houvesse uma pílula mágica que pudesse fazer evaporar todos aqueles sofrimentos, então o indivíduo beberia essa pílula com o maior prazer do mundo. É humanamente compreensível. Acontece que nós estamos falando do divino, e o divino não pode existir a não ser na experiência humana. No sentido de poder existir para mim, é óbvio, né? O divino pode existir nele mesmo, mas se eu não existir, então eu não sei que ele existe, logo ele não existe para mim. E parece que o divino, ou a experiência luminosa, quer existir para o indivíduo. Existe uma relação pessoal entre Deus e o homem. Existe uma relação face a face, corpo a corpo, pele a pele, né? Rosto a rosto, tato a tato, né? Essa experiência pessoal de Deus com o ser humano e do ser humano com Deus, onde uma blasfêmia que eu vou dizer, ajuda o outro a ser aquilo que cada um isoladamente é, e juntos podem formar uma totalidade. Então parece que a totalidade do homem não pode ser alcançada sem a presença de Deus. Mas parece que a totalidade de Deus não pode ser alcançada sem que ele faça a experiência humana também.